À medida que a eleição vai se aproximando, os prazos da legislação eleitoral têm que ser cumpridos, mesmo que os partidos continuem indecisos em relação a muitas coisas. Uma das decisões mais importantes, mais esperadas, é sobre quem será o candidato do PT. Quer dizer, a princípio está definido, é Lula. Mas depois, quem entra no lugar de Lula, se Lula ou quando Lula for declarado inelegível formalmente, oficialmente pela Justiça Eleitoral. O nome mais cotado é Jacques Wagner, segundo a coluna Explanado, uma coluna que é feita a partir de Brasília, uma coluna sobre noticiário político e que é uma das maiores do Brasil, publicada em vários jornais país afora. A coluna Explanada diz que ele e não Fernando Haddad deverá ser o candidato que vai substituir Lula na última hora. Além desses dois, nenhum outro foi cotado ao longo desse processo em que o PT procura decidir como é que vai se comportar na eleição, como é que vai se apresentar ao eleitor. Em determinado momento se falou em Celso Amorim, mas Celso Amorim não tem a menor viabilidade. E por que Wagner e não Fernando Haddad? A coluna aponta várias razões. Uma delas, que eu acho que é um pouco exagerada, dizer que o Jacques Wagner é judeu e por isso traz confiança para os investidores. Eu acho que essa característica de ser judeu, que é até desconhecida de Jacques Wagner, nunca teve importância dentro da atuação política dele e não tem também nesse caso. Agora as outras sim. Ele é mais próximo de Lula, muito mais próximo de Lula do que Fernando Haddad. Isso aí não resta nenhuma dúvida. Tem experiência de 2 mandatos no governo da Bahia, e nesses 2 mandatos ele foi bem sucedido. Bem sucedido por quê? Porque ele se reelegeu e fez o sucessor. Rui Costa, inclusive, começou a campanha de 2014 lá embaixo, com pouquíssimo índice de intenção de votos. Mas, à medida que foi sendo associada a imagem dele com a de Jacques Wagner, com o PT, ele ganhou a eleição. Portanto, o Jacques Wagner foi aprovado por quem decide, que é o eleitor. O Fernando Haddad, ao contrário, como prefeito de São Paulo, ele disputou a reeleição e perdeu. E foi uma vitória, uma derrota até certo ponto humilhante, porque foi a primeira vez que alguém ganhou no primeiro turno em São Paulo, quando João Dória ganhou a eleição em 2016. Foi a primeira vitória de um candidato em São Paulo no primeiro turno, ou seja, a população não deu a Fernando Haddad nem a chance de passar para o segundo turno. Portanto, ele é um candidato muito menos viável do que o Jacques Wagner no entendimento do PT. E também por uma outra razão apontada na coluna, ele sabe articular. De fato, Jacques Wagner foi quem articulou, inclusive, a defesa do Lula em 2005, no Mensalão, foi nomeado ministro e se entendeu com diversos partidos, conseguiu. Foi uma peça importante para salvar ali o mandato do ex-presidente Lula, que chegou a ficar ameaçado, e acabou levando à reeleição do Lula em 2006, toda aquela articulação, toda aquela manobra no momento de fragilidade do governo. Portanto, Jacques Wagner é o mais cotado para isso. Ele até hoje nunca assumiu isso e a lógica seria que ele não deixaria uma eleição certa para o governo da Bahia, para o Senado na Bahia, onde ele é dado como eleito já. Acontece que é a missão que o partido pode entregar para ele e ele não ter como recusar. A missão que o próprio presidente Lula, que está preso, pode entregar para ele e ele não ter como recusar. Portanto, Jacques Wagner é o nome do PT para substituir Lula. Essa é uma decisão tomada, mas que não pode ser divulgada. Essa é a leitura que faz a coluna Explanada, porque só vai ser divulgada lá em setembro mesmo, na hora em que o Lula for declarado inelegível. E o PT tenta interferir também na chapa do Geraldo Alckmin. Mas como? É que o Geraldo Alckmin está na perspectiva de ter como vice o queridinho dos candidatos a vice, o Josué Gomes de Alencar. Josué Gomes que o Ciro também queria como vice, que o Lula queria como vice e que o Rui Costa chegou até a defender como candidato a presidente, tendo Jacques Wagner como vice. O Josué Gomes de Alencar só decidirá se será vice do Alckmin depois de falar com o PT. É o que diz hoje o jornal O Globo.
Na verdade, já é dado até como mais ou menos certo que ele não está muito afim de assumir essa vaga de vice de Geraldo Alckmin. Ele tem ligações com o PT por quê? Porque o pai dele, José de Alencar, foi o vice de Lula em 2002. O Lula precisava mostrar para o empresariado que não era um bicho-papão, que não estava contra o capitalismo. E aí colocou o José de Alencar, o industrial mineiro, como seu vice. O José de Alencar é falecido já e o filho herdou esse capital político, mas não quer ser vice do Geraldo Alckmin. Essa escolha de vice está um negócio complicado, problemático para todo mundo. A Janaína Pascoal, também cotada para ser vice do Jair Bolsonaro, diz que está pensando muito e é possível que não aceite também essa missão de ser vice do Jair Bolsonaro. Inclusive, na convenção do PSL no domingo, ela fez um discurso pregando tolerância e defendendo que se abrissem para novas ideias e esse tipo de coisa, que não agradou o pessoal do PSL, que entendeu como uma crítica. Então, com isso, a Janaína Pascoal vai ser o terceiro vice que vai ficar de fora da chapa do Jair Bolsonaro. Está com dificuldade para escolher um vice. Janaína Pascoal agora, depois o general Augusto Heleno, que o partido PRP, imagina um partidinho desse tamanho, não deixou ele ser vice de Jair Bolsonaro, e o senador pelo Espírito Santo, que o Jair Bolsonaro também sonhava em ter na sua chapa, o Magno Malta, não foi ser o vice de Bolsonaro, e nem o PR veio, que é o partido do Magno Malta, para o lado de Bolsonaro, que daria a ele um tempo de televisão em condições de ele fazer uma campanha. O tempo que ele tem hoje é de 7 segundos. 7 segundos. Não dá para nada, só dá para dizer, meu nome é Jair Bolsonaro. E acabou. Então, dificuldades à vista para o Jair Bolsonaro. Quando a campanha efetivamente começar no horário eleitoral, ele vai ter que realmente botar muita fé na estratégia dele de dizer que só a internet vai levá-lo à presidência. Na Bahia está difícil também escolher tanto o vice quanto o candidato ao Senado na chapa de oposição ao governador Rui Costa, a chapa de José Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana. Mas hoje o Bahia Notícias está informando que parece que saiu a definição que Lázaro será, enfim, o ocupante da outra vaga na disputa pelo Senado. Um é o Jutaí Júnior e o outro seria o Lázaro. O Jutaí Júnior veta o Lázaro porque ele teme que o Lázaro elimine completamente as chances dele. Lázaro, cantor evangélico, foi o terceiro mais votado para deputado federal. Tinha dito, inclusive, que não queria mais ir para Brasília, que não ia mais disputar cargo de deputado federal, mas acontece que entrou dentro de uma estratégia da bancada evangélica no Congresso para se fortalecer no Senado. E como ele tem chances de se eleger, ele está dentro desse plano nacional e não abre mão de ser candidato ao Senado. Se não puder ser na chapa preferencial deles, que é a chapa de José Ronaldo, ele diz que vai ser candidato coligado com o MDB ou até com o João Henrique, que disputa pelo PRTB, um partido que eu não sei nem se o próprio candidato sabe o que significa a sigla PRTB. Mas, enfim, com o acordo do DEM e Geraldo Alckmin, lá em cima, lá em Brasília, né, lá na disputa pela presidência, se imagina que agora o PSDB vai convencer, vai dobrar o Jutaí Júnior para que o Lázaro, que traz voto para a chapa, seja candidato ao Senado junto com Jutaí, ao lado de José Ronaldo. E para vice, Irma Lemos. Por que Irma Lemos? Quem é Irma Lemos? Não é pela Irma Lemos, é por ser mulher. Desde o começo que se fala, tem que ter uma mulher na chapa, até para contrabalançar, para dar uma cutucada na chapa de Rui Costa, que desprezou Lídice da Mata, e ele pode até voltar, né? Se Wagner for candidato a presidente, Lídice da Mata pode entrar na chapa de Rui Costa. Mas, enfim, a princípio não tem mulher na chapa de Rui Costa, eles querem botar uma mulher na chapa de José Ronaldo. E Irma Lemos, quem é? É do PTB e é vice-prefeita de Vitória da Conquista. Então é muito mais por ser mulher do que por ser Irma Lemos. É conhecida lá na região dela, mas não é conhecida do eleitor baiano. Aliás, o próprio candidato José Ronaldo
não é conhecido do eleitor baiano. De uma maneira ou de outra, as definições vão acontecendo e logo, logo, todas as chapas estarão formadas e estarão completas. Inclusive, a convenção do DEM é agora dia 3 de agosto e até lá tem que ter saído essa decisão. Não é obrigatório, mas não é possível que não saia, porque há uma pressão de todos os lados. Porque um grupo que não consegue nem definir sua chapa já sai em desvantagem na eleição, né? O outro já está em campanha. É isso, vamos ficando hoje por aqui, estaremos de volta amanhã. Um abraço para você e até lá.